Fala pessoal, estamos no segundo dia de afiliados, o segundo dia de podcast da Black Room. Lembrando que o Black Room é um evento da ProScale junto com a Perfect Pay. Para você que ainda não conhece, a ProScale é a maior empresa de contingência do Brasil. A gente aluga contas no Facebook e hoje a gente tem a maior volumetria de investimento desse segmento, né, dentro do Meta. E também o maior número de operações rodando simultaneamente, tá? E a Perfect Pay não preciso nem falar, né? A gigante Perfect Pay. Então, seja todo mundo muito bem-vindo, você que está no YouTube, você que está no Instagram. E hoje eu tô com um cara incrível, um cara que eu queria muito conhecer. Já sempre ouvi falar sobre. Legal. Né? Um cara que formou muita gente, que ensinou muita gente. Eu acho isso muito legal. Fernando Brazão. Muito prazer, meu amigo. Obrigado, viu? Cara, eu tenho muitas coisas que eu quero conversar com você. Fique à vontade. Mineiro gosta de conversar. Mineiro gosta, né? Um podcast vai ser pouco, meu. Mas assim, você é definido por muitas pessoas como o professor que formou o Brasil, que ajudou o Brasil a vender. Né? Eu queria começar falando um pouco disso. Né? Tá. Eu queria ver também como... O jeito que as pessoas te enxergam é claro, né? Mas como você se enxerga hoje no mercado? O que você entende com esse professor que ensinou o Brasil a vender? O que você entende? Maravilha. Pessoal, então, se você ainda não me conhece aí, eu vou te falar uma informação para você querer ficar aqui até o final. Que é o seguinte, hoje eu tenho o que muitos dizem ser o maior mastermind do digital. A gente tem 220 empresários que venderam pelo menos 1 milhão cada. As pessoas que você segue, admira, etc., várias delas estão lá. E não só estão no meu grupo, como eu convivo diariamente, sou amigo delas. Ou seja, por que isso te interessa? Porque eu tenho informações privilegiadas do mercado, eu sei exatamente o que está funcionando, o que não está funcionando. E se você ficar aqui, você vai entender. E eu fico muito honrado de ser considerado assim por muitos, né, o professor do digital, coisas assim. Porque, cara, eu dou muita live, eu entrevisto muitas pessoas. No meu canal do YouTube, por exemplo, eu já entrevistei umas 80 pessoas contando estratégias de milhões. Eu já analisei mais de 30 livros de marketing e vendas. Então, por exemplo, hoje tem no Brasil Dotcom Secrets, Expert Secrets, Traffic Secrets em português. Mas 5 anos atrás não tinha. E aí, se você entrar lá no meu YouTube e digitar assim, Live 01 Brazão, você vai ver que tem lá 2 horas e 43 analisando esse livro inteiro na época que só tinha inglês. E aí muita gente conhece por isso. Por exemplo, esse vídeo lá tá com 96 mil visualizações. E vários outros. Já analisei todos os do Russell, do Alex Hormozi, Sabri Sub, enfim, fica a dica aí pra você. Então eu gosto realmente de estudar e passo isso pro mercado. Boa, maravilha. Eu quero começar do começo. Sim. Então, assim, como que foi a sua história no digital? Eu sei que é muito curioso, você era professor, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho do seu início no digital, como que você começou e o que, quando a gente olha para o passado das pessoas, a gente vê o porquê que ela é quem ela é hoje. Tá. Eu queria que você linkasse isso. Tá, eu sou o clássico nerd ali, né? Estudei em algumas faculdades, onde eu ganhava bolsa de estudos eu ia. Estudei nos Estados Unidos 2 faculdades lá, enfim. E aí, quando eu voltei, eu tive um problema bom, né? O meu currículo técnico estava muito bom. E quando você tá... Eu era engenheiro mecânico, né? E quando você tá com um currículo muito bom, mas você sente lá dentro uma vontadezinha de empreender, cara, o mundo inteiro te pressiona, tipo assim, cara, você vai deixar esse currículo ótimo e deixar de virar trainee em uma multinacional e crescer. E, cara, lá dentro tá assim, pô, que vontade de me ferrar e dar um empreendido. Que vontade de passar um apuro, né? E aí eu me lembro como que foi a transição, né? Eu tava com a minha última startup que deu errado, que era o Contrata E. O Contrata E é tipo o Get Ninjas, já viu? Onde você vai lá, tem o perfil do pessoal e você contrata pintor, eletricista, técnico de informática, enfim, prestadores de serviço no geral. E aí eu me lembro que nessa época eu conciliava, né? Como eu era engenheiro, mas eu fiz 3 estágios e odiei, eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu vou realmente arriscar. E aí eu empreendia e dava aula de matemática, porque eu sempre dei umas aulinhas particulares, aí me chamaram para dar aula em escola. E aí, cara, horário comercial eu dava aula, à noite, final de semana e de madrugada eu empreendia. Você que tá assistindo aí, que tá esperando a hora certa, ela não existe. Eu vou te dar essa dica. Se você pegar os meus vídeos dessa época, é só olheira. Isso pra mim é um grande orgulho, porque isso mostra o tanto que eu tinha garra, porque vida de professor, cara, dá muito trabalho. Hoje um pouquinho menos, porque você consegue fazer questões com GPT. Na minha época era tudo na raça, na unha. Irmão, pra você fazer um simulado Enem de 45 questões pro primeiro colegial, pro segundo colegial, pro terceiro colegial,
você perdia, assim, dezenas de horas. Era uma loucura. E aí, eu lembro do Contrataí, que era a minha última startup, e ela era uma montanha-russa. Você já teve aquela impressão de, cara, eu tô milionário agora. Ixi, eu não tenho nem pra pagar, comprar um chocolate. Aquelas coisas, né? Numa dessas caídas, eu tinha um programador. E aí, ele desanimou. E aí, eu tive que encerrar essa minha última startup. Aí, foi um momento crucial pra mim. Porque foi o dia que eu me prometi, assim. Eu falei, cara, eu nunca mais na minha vida quero depender de outra pessoa pra eu empreender. E aí, tomei essa decisão. Eu me lembro de sentar no computador e desenhar. Tá, se eu não vou depender de mais ninguém, o que eu não consigo hoje fazer sem outra pessoa? E aí eu cheguei no lugar que mudou minha vida. Que foi assim, cara, eu era do mundo de startups, falei assim, eu não consigo programar. Aí eu falei, vou ter que aprender programação, nem que seja o básico, para colocar meus projetos no ar. Só que, se você já estudou um pouco de programação antes da era da IA, você sabe o tanto que demorava. E aí, quando eu percebi que ia demorar pelo menos uns 2 anos para eu ficar ok, eu falei, cara, eu não tenho esse tempo. E aí eu comecei a pesquisar modos mais rápidos, né, de aprender isso. E eu encontrei lá em 2017 a Bubble, que ficou famosa ali. E aí eu criei o primeiro curso, porque eu percebi que não só eu tinha esse sonho, como outras pessoas. E aí eu criei o primeiro curso de no-code, trouxe isso pro Brasil, que foi a Sem Código. Em 2017 para 18. Um dos primeiros a fazer isso. Foi o primeiro. E eu lembro, cara, isso é até engraçado, porque isso aí faz muito tempo já. E eu me lembro do vídeo de inauguração, eu falando lá com a minha câmerazinha que eu custei comprar, aquelas de R$ 800, assim. E aí eu lembro de eu gravando, e aí eu falando, né? E eu sei que o futuro é sem código. Olha aí, ó. Cara. Olha aí, esquece. Hoje tá aí a IA pra provar. Visionáriozaço, tá vendo? Caramba. Mas essa foi a transição. Aí foi meu primeiro infoproduto. Legal demais. Foi assim que eu transicionei. Só que aí, a Sem Código deu tudo errado. Aí, daqui a pouco eu acho que eu posso contar pra você como foi a transição de dar bom. Que legal, velho. É muito interessante o que você falou. O brasileiro tem muito... A gente tá mudando essa percepção, né? Mas o brasileiro tem muito ainda... essa cabeça de segurança. Opa! E pra mim, segurança sempre foi aprender a fazer dinheiro. Como é que foi esse romper pra você? Eu não sei se você teve uma família uns pais que queriam que você estudasse, fizesse faculdade. Como é que foi pra você? Os nossos pais, né, eles vieram de uma época que se procurava estabilidade, principalmente com concursos. Então, se dependesse deles, eu iria para esse caminho. Até porque eu era bom de prova, de estudar, então não seria um caminho difícil de ir. Eu me lembro qual que foi o grande dia pra mim. Porque tem aqueles dias que você põe um pingos nos is. Você queima a ponte. Eu vou te contar como que foi esse meu dia. Eu tava no Contrataí. E aí eu tinha voltado dos Estados Unidos. Cara, pensa só. Eu tinha trabalhado na Cargill, que era uma empresa na parte de soja, etc. E aí eu voltei e, só para não falar que eu não tentei nada, etc., eu me cadastrei para um programa de trainee que era de uma concorrente, a ADM. Cara, e assim, o salário inicial já era muito bom, sabe? É tipo em dinheiros de hoje, sei lá, você começar pós-formado ganhando os seus 10, 11 pau, com possibilidade de sair já gerente depois. Uma grana boa. Entendeu? Então, difícil de largar. E aí, cara, meu currículo realmente estava muito bom. Eu tinha estudado em 4 faculdades. Lá nos Estados Unidos eu estudei na Arizona State, na South Dakota. E aí eu voltei e fui nesse negócio. Cara, teve o processo seletivo lá, né? Passei na primeira fase e tal, os online, aí foi no presencial. Eu saí triste porque eu tinha ido muito bem. Sabe, tipo assim, você tá lá, você dá o seu melhor. Só que na hora de ir embora, assim, você tá saindo, você, pô, eu acho que eu passei. Sabe assim? Ia ter mais uma etapa só de falar com os diretores. Mas seu coração não tava ali, né? A vaga era a minha cara. Tava escrito assim, Fernando Brazão na testa, sabe? A vaga era realmente assim, era só eu querer ali que... Era só conversar com o diretor final ali. E aí eu saí triste. Aí eu me lembro, olha o tanto que é engraçado, o tanto que o nosso coração... Eu sou cristão, né? Hoje eu vejo que é muito do Espírito Santo nos contando esse caminho. Ele nos indica, né? Eu lembro que eu tava com o Contrataí, dando tudo errado, e chegou o dia que eu ia receber a ligação, se tinha passado ou não. Eu sabia que eu tinha passado, sabe? Tinha ido bem. Cara, naquela noite anterior ao dia que ia receber a ligação, foi horrível. Foi uma noite péssima, coração apertado, porque, cara, eu não tava, sabe, era o meu futuro ali inteiro. Eu ia fazer um negócio só pelo dinheiro, ou ia correr atrás do meu sonho e arriscar, né? E as coisas não estavam indo bem. E aí foi péssimo, foi péssimo.
Chegou próximo da tarde, me toca o telefone, número de São Paulo. Eu lembro direito, eu lembro da cena, né? Eu descendo uma escada, eu tava num lugar lá que tinha uma escada daqueles metais pretos, sabe? Que vai fazendo barulho. Aí eu abri a porta daquelas eletrônicas, saí e atendi lá de fora, porque o sinal era ruim, né? Aí, ô, Fernando, nossa, eu tenho uma ótima notícia pra você. Aqui é a fulana e tal, do RH. Você passou pra última etapa agora, vim aqui em São Paulo conversar com o nosso diretor, não sei o quê. E aí ficou aquele silêncio constrangedor, uns 5 segundos. Eu falei, fulana, nossa, obrigado mesmo. Mas deixa eu te falar, eu nem sei como que eu vou ter coragem de te falar isso, mas eu comecei uma empresa, tô empreendendo e eu vou arriscar. Eu acho que a mulher nunca tinha ouvido isso na vida, porque era uma oportunidade muito boa. Cara, foi estranho, foi tipo assim, ela... que Travou bom, a cabeça Fernando, dela. que bom, parabéns. Não, que dê tudo certo então. A mulher Travou ela. travou, cara, porque era uma oportunidade muito boa, era o que todo mundo que tava formando queria. E ali, sabe quando que eu descobri que deu tudo certo? Na próxima noite. Nessa noite, irmão, eu dormi igual um anjo. Tava ferrado, tava sem dinheiro, mas eu não me vendi ao dinheiro apenas. Eu realmente, sabe, eu tive coragem. Honrei, sabe, meus princípios, meus valores e o meu futuro. E, cara, ainda bem que eu tomei essa decisão. Ainda demorou muito para as coisas darem certo, mas eu tinha uma convicção dentro de mim que uma hora ou outra ia dar certo. Eu só precisava acertar uma vez. Essa convicção, eu também sou cristão, a gente fala que, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito. Esse testemunho é de testificar, é um testemunho interno. Então Exatamente. a gente tem convicção daquilo. Cara, que bom que você tocou nesse assunto. Porque uma coisa que eu queria te perguntar também, você que mentora tantos empresários gigantes, o quão importante é esse feeling, para quem é cristão, a gente sabe que é Deus, né? Sim. Eu vou trocar esse ouvir do Espírito Santo. O quanto é importante isso na tomada de decisão. Tá, vamos lá. Eu vou até juntar isso. Por exemplo, amanhã é o dia da minha palestra. A minha palestra junta duas coisas, que é a mesma coisa que eu lancei no meu livro agora. Eu fiquei escrevendo por 2 anos, agora tá para impressão, né? O meu livro se chama O Quarto Poder. Qual que é a ideia central dele? Existem os 3 poderes que são o governo. O quarto poder somos nós empreendedores. E se a gente deixar na mão do governo resolver as coisas, não vai acontecer. E para mim, a minha visão de empreendedor é o cara que enriquece como uma consequência de resolver um grande problema e ajudar pessoas em escala. Pronto, é assim que eu penso. E lá no meu livro, eu junto 2 coisas. Eu falo assim, eu sei que vocês querem ficar rico, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a parte técnica. Só que eu falo também o seguinte, para mim, não existe empresa saudável se a sua vida pessoal está doente. Eu já fui uma pessoa doente, né? Antes, eu me converti tem cerca de 4 anos, né? Vamos falar assim. O doente vocês entenderam, né, pessoal? Mas para mim foi uma reviravolta muito grande da minha vida. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Cara, a vida faz muito mais sentido quando tem um propósito maior. Eu vou te dar um exemplo. 1 ano atrás, eu estava no Malawi, o 4º país mais pobre do mundo, com a nossa igreja, imagine. A gente está voltando lá agora. Irmão, eu quero colocar uma coisa na sua cabeça, você que está aqui, que é o que eu vou colocar na cabeça do pessoal amanhã na minha palestra. Você precisa enriquecer de uma forma digna, você não vai roubar banco para isso, você não vai vai vender farinha para isso, você não vai, enfim, você vai fazer isso de forma digna. Mas quando você enriquece, os seus recursos permitem você fazer coisas grandiosas. Vou te dar um exemplo. A nossa igreja é uma igreja missionária. No ano passado, em março, a gente pôde ajudar e a gente foi no Paquistão, né? Eu não fui pessoalmente, podia só 7, porque lá persegue cristão, tinha que ir pouquinha gente para não chamar atenção, né? E cara, lá no Paquistão existem 1 milhão de pessoas em situação de escravidão por dívidas. Como que funciona? Lá não é um país cristão. Então, a minoria cristã e elas são perseguidos. 95%, se eu não me engano, dos cristãos não chegaram no ensino fundamental, não completaram o ensino fundamental. Então, eles são muito assim, não têm conhecimento. Sabe o que acontece? O pessoal vai lá e, por exemplo, os donos de fábricas de tijolos, eles vão e falam assim, ô fulano, fiquei sabendo que seu pai tá doente, tá precisando de uma cirurgia, tá precisando de um remédio. Cara, eu te empresto. Assina aqui. E aí entrega um contrato que é uma armadilha, com juros impossíveis de pagar. Enfim, o cara sabe que não vai estar como. A pessoa simples que mal sabe ler,
ela vai e assina. O que acontece? Eles ficam trabalhando por gerações, porque os filhos herdam. E aí, a nossa igreja, com recursos, né, de doações, etc., a gente conseguiu comprar e rasgar esses contratos de 7 famílias nessa viagem. Trazendo a liberdade de volta para eles. Liberdade. Então, sim, pô, eu lembro de uma menina lá, a Sara, tá lá no meu livro, a carinha dela. Antes, ela trabalhando na fábrica de tijolos e no momento que ela descobriu que ela ia ser liberta. Ela nunca tinha sido, porque ela já nasceu num ambiente de escravidão ali. E, cara, sabe quanto que custa isso? De 18 a 21 mil reais você consegue pagar a dívida de uma família, sustentar ela por 6 meses e comprar um tuk-tuk, sabe? Que é tipo aquele carrinho para eles trabalharem como se fosse um Uber, um mototáxi, entendeu? E aí você muda a vida deles. Você precisa enriquecer. Para fazer projetos grandes, você, no meio, na terra, a gente precisa do dinheiro. O dinheiro é o meio pelo qual. Só que você não vai se vender por isso. Você é cristão, posso falar isso pra você. Que conversa boa. Meu olho tá ficando meio marejado já. Deus me entregou uma palavra dizendo que ele inclusive eu tive um sonho em relação a isso, que ele estava colocando a mão dele no mercado digital e o mercado digital não seria marcado pela iniquidade, não seria marcado pela transgressão, E aí, desde então, eu tenho isso muito forte comigo. O brasileiro, ele acredita hoje, por diversas coisas, que o empresário é o vilão, que o empresário enganou alguém para ganhar dinheiro, mas não é assim na regra. Existe o cara que enriquece enganando os outros? Existe. Mas, na regra, ganhar dinheiro é consequência de resolver um problema. Exatamente o que você falou. Sim. E quanto mais empresários a gente tem, mais pessoas com recursos a gente tem. Uhum. A gente também tem uma igreja missionária, a gente resgata a mulher da rua. E como é bom quando eu encontro uma pessoa que entende o propósito dela. Sim. Porque para pensar, por que Deus vai me enriquecer, meu? Por algum motivo. Tudo que Deus criou na Terra serve para alguma coisa. Só existem flores porque tem abelhas. Tudo. E a gente, serve para quê, meu? Para andar num carrão? Cara, que fantástico. Isso é legal. Andar no carrão, dar condições para sua família é legal. Mas eu não acho que seja só isso. Se eu não me engano, é o Jim Carrey. Eu acho que é ele, que ele fala assim: eu queria que todas as pessoas fossem ricas por um período de tempo curto, para elas verem que a felicidade não está lá, e não está. Eu conheço, gente, centenas de milionários. Eu falei, no meu grupo tem mais de 200 empresários de pelo menos 1 milhão cada. E, cara, não é ali que está a felicidade como um todo. Eu vou te dar um exemplo. Acabei de receber uma mensagem aqui do nosso pastor ali, que a gente está indo para o Malau, e ele passando alguns orçamentos, né? Para a gente colocar energia solar em 2 pontos lá, uma igreja que a gente está criando lá para eles, num lugar que era a Igreja da Árvore, os caras só se reuniam numa árvore porque não tinha igreja. A gente montou a igreja e vai inaugurar lá agora. Uhum. Colocar energia nesse local. E num outro local que a gente vai fazer uma base missionária, aí o que eu pensei, né, que eu acho que vai ser muito legal? A gente vai passar cinema para eles todos os dias. Eles não têm nada para fazer. Nesse cinema, a gente vai ensinar coisas básicas de saúde, higiene, enfim, coisas assim, e passar desenhos, filmes em português e inglês, para eles começarem a se conectar com o mundo. Lá eles são muito novos, sabe? Isso é uma geração, porque eu não vi ninguém acima de 60 anos lá. Eles não têm nutrientes, não tem nada, é muito complicado, né? E eu acho que é o jeito de mudar eles. Aí, os orçamentos lá eram tipo assim, o negócio é $1.500, eu não sei o quê. Cara, você precisa de dinheiro para poder até abençoar. Então, se você tava esperando um recado dos céus, alguma coisa acontecer para te ativar, cara, que seja esse podcast. Que seja um mover para você entender que você não prosperar é um egoísmo seu. É você com medo, porque eu vou te falar uma coisa. Quer ver? Vai em qualquer evento. Vai numa escola, vai a qualquer palestra e dá uma olhada quais são as fileiras que vão encher primeiro. Não vai ser a primeira. As pessoas não querem estar à frente na sociedade, porque os que estão à frente estão sendo expostos, né? É a vidraça ali que vai tomar pedrada. Isso serve pra tudo. Isso mostra um pouco, porque, cara, não é fácil você estar à frente no podcast. Se eu falo alguma coisa errada aqui em 30 segundos, tiram de contexto, vira corte. Não é fácil se expor pra muita gente, sabe? Então, entenda isso, galera. Seja um pouquinho mais corajoso pra você prosperar e poder ajudar de verdade, tá? Porque é algo que a gente precisa levar pro digital como um todo.
As pessoas mais brilhantes da nova geração, as pessoas mais inteligentes estão no digital. E elas não estão, por exemplo, na política. Eu verdadeiramente acredito que os empreendedores fazem muito mais pelo Brasil ou pelas nações do que a política pode fazer, até mesmo porque tem boas pessoas na política, mas estão amarradas num sistema que está muito complexo. Que elas dependem de muita coisa. Sim. O empreendedor não. Ele depende do trabalho dele, da criatividade dele. Entende? Sim. Você falou da olheira, eu acho interessante. Recentemente teve um vídeo na internet, né, de uma pessoa falando que o empresário é o cara que menos trabalha, o cara que não pisa no chão da fábrica. Eu queria que você falasse um pouco disso tanto... Não, bizarro, né? Bizarro a pessoa falar isso. Quem produz de verdade, para você que está assistindo, não é o governo, é o empresário. Tem um discurso de nós contra eles hoje, né? Opa! O empresário não é o inimigo, o empresário é o amigo. É o empresário que produz, é o empresário que gera emprego, é o empresário que dá oportunidade, é o empresário que movimenta a economia. Então, assim, o quanto você trabalhava no começo para construir esse império? Conta pra gente. Gente, até hoje. Agora a gente acabou de comprar uma clínica e eu tô aprendendo uma nova área, né? Tipo assim, porque a gente é acostumado com o digital, não tem tanta burocracia. Aí a gente comprou uma clínica de 503 metros quadrados, é muito grande. Meu Deus. 9 consultórios, centro cirúrgico. Então, assim, tá um caos. Irmão, a gente tá trabalhando demais. Demais. Então não para. Não ache que existe um lá onde você vai parar, porque esse não é o seu propósito. Uhum. Sabe? Eu vou ficar rico pra eu aposentar. Se você tiver com essa mentalidade, você já tá errado. Entende? Porque aí você é simplesmente um escravo do dinheiro. Você é menor do que o dinheiro. E tem muita gente no mercado digital que é menor do que o dinheiro. O carro dele vale muito mais do que ele. Isso é triste. Porque é ele que criou condições de comprar um carro. É ele que faz, entende? Então as pessoas não percebem isso como um todo. O que eu tava falando antes? Eu até esqueci. Sobre trabalhar muito. Sim, sobre trabalhar muito. Pessoal, entenda uma coisa. O empresário realmente não é o vilão. E se você parar pra pensar, quer ver? Você já parou pra pensar, os criadores do iFood, quantas famílias eles deram dignidade? Tanto de delivery, motoboy, quanto de chefes de cozinha, dark kitchen, um tanto de coisa assim. Uhum. Quem inventou o Uber? Percebe? Vamos lá, Mark Zuckerberg. O tanto de pessoas que ele possibilitou empreender com Meta Ads, vender no Instagram. A minha empresa só existe por conta dele. Exatamente. Então, um empresário consegue fazer um estrago. Cara, Jesus já deixou muito claro o tamanho das coisas que a gente poderia fazer. Que você entenda isso, o poder que você carrega. Eu quero que, a partir de hoje, você olha no espelho, porque a gente é muito assim, a gente é muito autocríticos, né? A gente olha pro fulano, o Brasão tem potencial, o Lucas tem potencial, o Ciclano não, o Ciclano tem potencial, mesmo que eles começaram de baixo ali, eles têm potencial. Eu não, eu quero que você muda isso agora e faz o seguinte, vamos ver se você vai ter coragem. Você vai olhar no espelho e vai falar assim, Jesus acertou com fulano, com Ciclano, mas vou te falar, esses beleza. Agora Deus, com esse aqui do espelho, você errou. Você acha que Deus, nosso Deus perfeito, errou ao criar alguma coisa? Então se ele... sem querer você nasceu. Cara, você tem um potencial que você não percebeu ainda. E isso me mata. Acabaram de me perguntar se eu sou de São Paulo ali. Eu falei, não, eu vim só pra palestrar. Não tô ganhando R$1 por isso. Na verdade, gastei com passagem, coisas assim. O Zanetti me convidou, né, que é da Perfect Pay, meu amigo. E, cara, eu vou vir pra dar a melhor palestra que eu puder. E eu vou usar um termo muito constante na minha palestra. Pra ativar as pessoas. Porque é exatamente isso que os empreendedores estão precisando. Serem ativados para eles entenderem que não é só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência de servir e ajudar milhares. Quando eles entenderem isso, eles vão conseguir ter uma ótima vida. Mas não só isso. Eles vão conseguir ter essa ótima vida e com o que eles prosperaram, além de ajudar eles e a família deles, eles vão fazer coisas grandes. Porque precisa de recursos para fazer coisas grandes. Vai construir um hospital na África pra você ver se é baratinho. A nossa igreja vai fazer isso, só faz com doações. Esses normalmente são empresários que vão doar. Legal. A Bíblia fala em Salmos que você foi tecido no ventre da tua mãe pelas mãos de Deus. Você não é uma obra do acaso. Isso é lindo. Muito legal você falou de Malawi. Nosso ministério é o Ministério Soul Mission, que veio da África. Que legal. Nós estão em Malawi, estão em um monte de país da África. Que benção, cara. Mas, cara, que conversa, esse podcast não vai acabar, meu. Para tudo aí, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho, puxando mais pro lado mentor agora.
Você assessora, atende, mentora um monte de empresários. Qual Sim. que é o principal problema que eles têm? Toda vez que eu vou começar uma consultoria, eu bato o olho. Meu cérebro é de exatas. Meu cérebro procura padrões. E ele percebe padrões. E eu percebi vários padrões dos meus negócios que deram certo, no desses players do meu mercado. Enfim, eu vejo padrões e eu percebi um padrão. Como eu fui professor de matemática, eu vou fazer muita analogia aqui com vocês agora para você compreender e guardar uma informação. Imagina que a gente pegasse uma cadeira agora e a gente quis inovar. A gente cria uma cadeira de um pezinho só. Aí você senta nessa cadeira, você concorda comigo que você pode até equilibrar por um tempo nela. Mas hora ou outra, você dá uma vaciladinha, puf, vai cair. Guarda essa informação. Agora vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos colocar um segundo pé nessa cadeira. Você melhorou um pouco o equilíbrio, não melhorou? Só que vacilou, puf, você vai cair. Agora, quando você coloca um terceiro pé, você agora, né, exato, a gente sabe que você determina um plano, porque são pontos não colineares, enfim. E agora você determinou um plano, você tem a estabilidade. Isso é verdade para física, para cadeira, e eu percebi esse padrão em negócios. E quais que são esses 3 pontos? Primeira coisa que eu olho uma consultoria, e não é consultoria barata, pessoal. Enfim, é um carro ali e tal, e as empresas me procuram para eu fazer essa análise e reestruturar. Entenda o seguinte, existem 3 pontos, eu chamo de funis ERL. O que é o E, o que é o R e o que é o L? Quando algum desses pezinhos está fraco ou inexistente, ele pode até escalar um tempinho, mas hora ou outra ele vai cair. Na primeira vacilada ele vai cair, porque não vai ter estabilidade. Vamos a eles, tá? Primeiro vamos começar os funis E, os funis de entrada. O que eles significam? Eu vou te explicar e vou te dar várias diquinhas aqui. Mais uma analogia. Imagina que você chegou num lugar que tem uma torneira bem grande. E aí você vai e abre muito essa torneira e ela começa a jorrar muita água. E você, curioso, colocou a mão nessa água e ela tá fria. Os funis de entrada, para mim, representam o que vai abastecer sempre o seu ecossistema. Eles chamam funis de lucro? Eles chamam funil de entrada. O que você quer, então? Por que tem muita água jorrando? Porque você quer volume, você quer vazão, você quer escala. Você vai trazer oxigenação para o seu ecossistema. Brazão, mas você falou que a água está fria. É porque o público ali é frio. É o público que ainda não te conhecia, é o público que não conhecia você, é o público que precisa entrar no seu ecossistema. Muita gente erra aí. A pessoa não tem um fluxo de pessoas entrando com constância sempre. E aí o que acontece? Um gargalo. Por exemplo, pessoas que fazem lançamentos. Antes do lançamento acontecer, o que ela faz antes? Um monte de conteúdo, distribuição de conteúdo para atrair novas pessoas. Entende? Então, funil de entrada, temos low ticket, temos VSL, tudo que você fizer para o público frio, webinário para o público frio, tem 1000 possibilidades, tá? Isca de e-book, qualquer coisa dessas, coisas que você manda direto para quiz, normalmente vai ter isso. Os funis de entrada tem que ter, só que ele tem que ser pensado no ecossistema, porque ele sozinho, uma das maiores erros que eu vejo, por exemplo, de pessoas de low ticket, é o cara procurar a escala só no low ticket, focar no low ticket e abrir outra operação de low ticket. Não é para isso o low ticket. Low ticket é para abrir muita torneira e o cara já vem pago. E aí vem minha última dica dos funis de entrada. O mundo ideal é que você tenha ao menos uma pequena oferta na entrada que já ajude a pagar o tráfego, porque aí você escala muito mais. Vou te dar um exemplo, vou inventar um aqui. Imagina que você está rodando, sei lá, um webinário para público frio. É o seu de entrada ali. Tem muito amigo meu que roda assim. E aí o cara veio, anúncio, você está rodando anúncio, página de cadastro, e aí a página de obrigado, você pode colocar ele no grupo, etc., mas você tem automação, API, SMS e tal. Então você tem várias possibilidades. Imagina que nessa página de obrigado você ofereça um produto de 97, um combozinho, que não vai matar a fome do produto principal do webinário. É igual petisco, ó. O petisco em um restaurante não pode matar a fome do prato principal, senão não compra o prato principal. Aí, olha só que interessante. Nesse caso, vamos supor que a cada 10 leads que estão se cadastrando, um compre na página de obrigado. Esquece taxa, imposto, vamos ser didático. Se a cada 10 está gerando R$97, na média é como se cada novo lead trouxesse imediato R$9,70. O que isso significa mesmo? Que se o seu custo por lead
estiver até 9,70, você tá ganhando lead pro seu ecossistema, aí você escala. Tá pago. Brasão, mas só pagou metade do meu lead, você escala o dobro. Boa. Com o mesmo orçamento. Então, funil de entrada, recapitulando. Você abriu muita torneira, você quer muita vazão, volume, muita gente sempre chegando. Não é chegando só de uma vez, sempre chegando. E a água tá fria, representando o público frio. E o ideal é que você já faça pelo menos uma pequena venda para ajudar a pagar o tráfego. Alguma pergunta sobre os funis de entrada? Maravilhoso, maravilhoso. Certo. Então, agora vamos para o R. Funil Boa. de relacionamento. Vamos lá. Você abriu muito a torneira. Você concorda comigo na analogia que se eu não fizer nada com essa água que tá vindo aos montes, vai pro ralo, vai desperdiçar? E é o que muita gente faz. O pessoal do low ticket é mestre em fazer isso. Abriu muito a torneira, vem lá, acertou a mão, e aí ele para ali e vai pro ralo. Funil de relacionamento, ele tem uma frase fácil de ser lembrada. Quem não é visto, não é lembrado. Pronto. O que o funil de relacionamento faz? Eu vou, para analogia, para você aprender, né, ser bem professoral aqui, eu quero que você decore 3 elementos. Tubulações, um forno, uma estufa, algo para deixar quentinho, tipo forno de salgado ali, estufa de salgado, né? E o Mark Zuckerberg, tio Zuck, tá vendo isso acontecer e tá chorando. Vamos entender como funciona o funil de relacionamento agora. Vamos lá, a água tava jorrando, né? Você pega agora e coloca uma tubulação. Canaliza essa água. E essa tubulação vai lá para a estufa, para o forno, para deixar quente. E o Mark Zuckerberg tá vendo isso acontecer e tá aos prantos. Vamos entender cada um desses 3 elementos. A tubulação representa para mim a distribuição. Hoje, a gente está no Brasil, e eu falo muito assim, Brasão, vou criar um grupo para minha comunidade. Crio no Telegram, que é mais organizado, crio no Discord. Você está no Brasil. Eu te pergunto, quantas vezes você abriu o seu WhatsApp hoje versus quantas vezes você abriu o Telegram hoje? Respondeu, esteja onde os olhos já estão. Ah, Brasão, mas dá muito mais trabalho ter grupos no WhatsApp. Dá trabalho ganhar dinheiro. Boa. Entende? Então, essa não pode ser sua objeção. Aí, beleza. Ó, grupos no WhatsApp, eu tenho mais de 400, chamam Conteúdos do Brasão. Lancei uma oferta nova. Lancei um conteúdo novo. Vou fazer um lançamento, qualquer coisa. Sai um novo vídeo no YouTube, eu distribuo lá. Minhas lives de quinta, por exemplo, distribuo lá. E-mail, mesma coisa, né? Eu distribuo lá. Então, são os canais de distribuição. Boa. Relacionamento faz isso. São as tubulações. Isso, as tubulações. Para onde que eles estão levando? Para a estufa, para o forno, para deixar quente. Então pensa, você é casado, solteiro? Sou casado. Casado? E como que foi? Como que foi que você se conheceu? Qual que é o nome? Eu casei com a filha do pastor. Rebeca. Rebeca, ó. Imagina o Lucas lá com a Rebeca, e aí ele conhecendo a Rebeca. Aí imagina que eles começaram a bater um papo hoje, e aí de repente ele começa a viajar, não sei o quê, e aí ele some por 2 meses, fala nada. E aí ele volta, oi Rebeca, vamos sair, vamos no cinema, vamos jantar. Vou apanhar. E apanhar, não é? Por que você faz isso então no digital? Quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar sempre aquecendo para que ele fique no modo pré-compra, pré-namoro, algo assim, para então você converter. Entende essa analogia? Sim. Mas muita gente erra nisso. Então, o que eu faço? Toda semana, nem toda, né, porque eu tô viajando muito, mas assim, a maioria das semanas tem 205, eu acho. Eu já dei 205 lives. Ou eu sozinho, no meu YouTube, ou eu analisando o livro, já foi umas 30 lá no meu canal, ou eu entrevistando algum milionário. Alguém que já vendeu pelo menos 7, 8, 9 dígitos. Então, toda quinta eu mando isso pra minha base. Então, a minha base, ela sempre lembra que eu existo. E grupo no WhatsApp, por exemplo, como que eu uso muito? No meu livro, né, o Quarto Poder lá que tá para impressão, eu falo da balança da reciprocidade. O que eu chamei de balança da reciprocidade? Eu penso o seguinte, imagina que você tem aqui uma balancinha. Se eu só vendo, a balança quebra. Agora, se eu sirvo, bons conteúdos e vendo. Conteúdo, venda. Percebe que fica equilibrado? Não é à toa que no meu grupo de 5 anos atrás, o 01, hoje eu tenho mais de 400, tem umas 100 pessoas até hoje. E o cara tá lá vendo o meu rosto toda semana, porque a foto do grupo sou eu, e o nome do grupo é Conteúdos do Brasão. Olha o branding. Toda vez o cara lembrando que eu existo. Entende? Tem um amigo meu, né? Eles é da empresa Dreams, né? Quando eles me procuraram, eu posso falar isso porque eles já falaram abertamente.
Quando eles me procuraram para consultoria, eles estavam faturando 700 mil por mês. E aí depois da consultoria ali, eles foram para 3 milhões mês. E aí ele falou, um desses sócios lá, ele falou assim para mim, Brazão, aquela sua frase eu quero tatuar no meu braço. Aí qual que é a frase, né? É a frase que tá lá no meu livro, que ela surgiu durante um desafio. A frase é o seguinte: o inimigo da escala é o CAC. Essa é a primeira parte dela. Eu vou te explicar isso. Sei lá, imagina que Lucas tá ali no Meta, a gente tá aqui nesse podcast e o tio Zuc liga pra ele. Daqui a pouco o tio Zuc vai entrar nos funis de relacionamento, você vai entender por quê. E aí ele liga assim, cara, eu assisti um podcast seu, eu amei, eu tô aprendendo português e eu gostei de você parece meu primo Zezinho das Couves. Cara, eu vou te dar 1 ano de graça de Meta Ads. Pode pôr o que você quiser. Se isso acontecesse, você concorda que qualquer player, por mais cabaço que o cara fosse, nunca tivesse subido uma campanha, ele ia lá, aprendia a ser afiliado no YouTube e ele colocava toda a campanha dele com orçamento de 1 trilhão ao dia, ele ia ficar multimilionário muito rápido? Por que professor vai pro extremo para ensinar o conceito, né? Olha só, o que nos impede então de escalar indefinidamente? CAC, custo de aquisição de cliente. Se não existisse, você estourava. Finito. Entendeu? Então, ó, o inimigo da escala é o CAC. Essa é a primeira parte da frase. Só que o CAC tem um inimigo. E o inimigo do CAC é o relacionamento. Uma vez que o cara tá na minha base, tá no meu ecossistema, eu não preciso gastar R$1 com tráfego para falar com ele. Entende? Então, por exemplo, quando teve uma oferta que eu lancei recente, que eu simplesmente mandei lá e fiz 180. Sabe? 180k sem gastar R$1 de tráfego nem nada. Por quê? Só mandei pra minha base, pô. Entende? As pessoas estão ali aquecidinhas, etc. Então, isso é incrível. Brazão, você tinha falado que eram 3 elementos. E no relacionamento, era tubos, que distribuem. Aí tem a estufa, forninho que aquece, deixa quente sempre. E o terceiro é o tio Zuc chorando. Por quê? Porque você não precisa gastar de novo com ele. Quando você tem relacionamento, você não precisa gastar de novo com ele. Você, no máximo, pode fazer um remarketing público quente, mas você gasta pouco para muito investimento. Tem uma amiga minha que ela vende muito low ticket, e a cada 3 meses ela faz um lançamento para essa base quente. A cada lançamento, ela investe 20 mil e vende 7 dígitos. Quase nada investido. Gente, desculpa, eu tô muito doente. Tá tudo bem. Me perdoa. Tá ótimo. As pessoas se esquecem que quando ela roda tráfego, ela comprou o lead. Exato. Eu vou complementar uma coisa pra vocês. O Russell, ele tem um conceito que eu gosto muito. Que ele fala assim, existem 3 tipos de tráfego. Tipo número 1, o tráfego que você controla. O que é o tráfego que você controla? É o tráfego pago. Você controla quando você pausa, quando coloca mais orçamento, quando não coloca. O segundo tipo é quando você tem o tráfego que você não controla, que é o orgânico. É o SEO, é uma menção, é coisa assim. E o terceiro tipo é o que mais interessa. É o tráfego que é seu, é o tráfego que você detém, é a sua base, a sua lista. O Russell fala assim, desses 3 tipos de tráfego eu trabalho da seguinte forma. Tráfego pago, que é o que eu controlo, e o tráfego orgânico, que é o que eu não controlo tão bem, entrou, imediatamente eu capturo o lead e agora ele se torna o terceiro tipo de tráfego que é meu. Por quê? Ele fala assim, eu adoro o tráfego pago. A única coisa que eu não gosto é que toda vez que eu preciso eu tenho que pagar de novo. Essa é a lógica. Pessoal, pausa que o apresentador tá morrendo. Você vai sobreviver, meu amigo. Então, enquanto você vai tossindo aí, eu vou explicar já o Entrega L. o conteúdo, bora. Vou entregando. Então, ó, funis de entrada. A gente abriu muita torneira, né? Aí abriu a torneira, água fria, muita escala ali, etc. Funil de relacionamento, 3 elementos. Distribui os conteúdos, leva pra deixar quentinho na estufa e tio Zu que tá olhando isso tá triste porque a gente é inimigo do CAC, a gente não precisa pagar mais anúncios pra ele. Agora tá faltando o último elemento. Vamos lá, vou criar mais uma analogia pra você lembrar. Imagina o seguinte, imagina um cara chamado Joãozinho das Couves. O Joãozinho das Couves tocou a campainha dele de casa agora, ele foi lá, Correios entregou uma fatura que ele nem lembrava, ele tomou uma multa. Aí ele, nossa, agora ferrou. Aí ele vai lá, abre a carteira dele e dá até eco. Ele fala, nossa, tô zerado. E agora? Aí ele fala assim, peraí, eu assisti o podcast com o Brazão e eu sei fazer dinheiro. E aí ele pega a carteira vazia, imagina a cena, vai lá na cozinha. Chegou lá na cozinha da casa dele,
ele acende uma boca do fogão. Aí ele pega essa carteira e não coloca no fogo, ele coloca próximo ao fogo. Por quê? Porque ele quer calor. E aí, sabe o que acontece? Conforme o calor vem, começa a supitar um monte de nota. Por que dessa analogia que eu criei para você lembrar dessa cena? A gente não deixou o pessoal no forno? Não tá sendo aquecido? A Rebeca não foi aquecida? Você não tava conversando com ela no WhatsApp todo dia, respondendo stories, sempre assim? Até ficar no modo pré-compra, pré-conversão. E aí, lançou alguma coisa para sua base, marcou uma call, enfim, qualquer coisa para o público quente, você vai poder investir nada ou muito pouco em anúncio e fazer uma grande venda. Isso é o funil de lucro. Então, quando você faz um webinário para sua base quente, quando você faz uma campanha de Black Friday, eu já errei isso no passado, quando eu não entendia de marketing, a Black Friday todo mundo compra. Aí eu peguei meu curso da Sem Código e falei, no dia da Black Friday eu vou investir em tráfego até falar chega. Irmão, taquei público frio no dia da Black Friday, no dia de pior CPM de leilão que tinha. Óbvio que deu ruim. Porque a Black Friday, não é que a Black Friday vende muito. A Black Friday é uma ótima oportunidade para quem já conhecia o produto e agora está esperando uma promoção. É uma ótima oportunidade, principalmente para o público quente. Massa. Entende? Aham, total. Então a primeira coisa que eu faço na consultoria é olhar isso. E, cara, até hoje eu não encontrei uma empresa que os 3 pilares estavam fortes. 100%. Não estavam. E aí fica fácil de trabalhar, porque eu bato o olho e falo, cara, sua entrada aqui não tá interessante. Não, seu relacionamento tá pífio. Ou você não tá aproveitando bem essa base que tá sendo bem aquecida. Aham. E aí a gente começa a estruturar os funis como um todo. Mas o meu diagnóstico é assim. Cara, incrível, incrível o conteúdo. Eu acho que essa percepção que eu tenho, ela tá mudando. Eu acredito que o mercado esteja mudando. Quando a gente olha para o mercado de infoproduto, a gente tem muita gente nova que acertou uma oferta e ganhou dinheiro em casa com shorts. E quando eu olho o mercado de nutracêutico hoje, por exemplo, é muito diferente. Eu vejo empresas mais estruturadas. E, você até tá falando de um pouco também, né? Tráfego orgânico, pago, a importância disso. O tráfego pago está cada vez mais caro. Então, o quanto você acha importante o empresário do digital deter esse conhecimento para que, de fato, ele consiga... Ele não compre o lead de uma vez e jogue fora. Ele consiga dominar esses funis. Cara, um dos conceitos que eu mais gosto na vida se chama alavancagem. Tudo na minha vida eu faço alavancagem. Quando você contrata alguém, você está fazendo uma alavancagem de tempo. Você tinha 24 horas do seu dia, ou vamos falar, entre aspas, né, 8 horas de trabalho, porque a gente sabe que é muito mais. E aí você contratou outras 8 horas de alguém para fazer o suporte, 8 horas para trabalhar. É uma alavancagem de tempo. Quando você faz um tráfego, por exemplo, você está alavancando vendedores, né? E quando você pensa em alavancagem, pessoal, eu gosto de pensar em como que você vai descentralizar crescimento. Vou te dar um exemplo. Eu tenho mais seguidores do que inscritos no YouTube. Então, não sei, Instagram eu devo estar chegando em 80 mil seguidores, e o YouTube deve estar em 30, alguma coisa assim, 30 mil inscritos. Por que então que eu faço a minha live de quinta com foco no YouTube? Se no Instagram ia dar mais pessoas ao vivo. Irmão, eu tô me lixando pro ao vivo. Vou te dar um exemplo. Na minha live 01, entra aí, live 01 Brasão, Dotcom Secrets, analisando, né, o livro. Ao vivo tinha 20 pessoas. Foi legal, porque interagiram, respondiam as perguntas, etc. Mas se tivesse um, pra mim não importava. Eu ia dar o melhor conteúdo como se tivesse 1 milhão. Sabe por quê? Porque é assim que depois vai entregar. Hoje, que eu tô gravando isso aqui, tem 96 mil visualizações. Um monte de gente já assistiu, já indicou, etc. Players muito grandes comentam. Então, isso é alavancagem. Por quê? Se eu tivesse feito a live no Instagram, ela ia dar mais pessoas. Mas ela fica depois performando ou ela morre? Ela acaba morrendo. Ela não vai continuar entregando. Agora o YouTube é diferente. Ele teve um watch time legal, teve um CTR legal, ele continua entregando, indicando. Entende? Massa. E aí continua tendo mais. Então tudo pra mim é alavancagem. Quando eu penso na parte de não depender do tráfego pago, eu penso em alavancagem também. Esse ano 3 empresas de e-commerce me procuraram. Engraçado, né? Por exemplo, o caso da Dreams lá, que esse eu posso falar que eles falam abertamente sobre isso, números, etc. Quando eles me procuraram, não foi pelo e-commerce, porque eu não sou de e-commerce. Foi pensando em como estruturar funis inteligentes, sair da bolha para escalar isso.
que a gente faz nesses casos? Irmão, a gente abre um outro braço empresarial de creators, por exemplo, e aí os infoprodutos ensina ele a ganhar 5 mil, 7 mil por mês, TikTok Shop, coisas assim. E aí, olha que interessante, agora você cria um exército de vendedores, você faz alavancagem, você descentraliza. Você, com a sua empresa, tem um potencial X de ofertar, de atingir pessoas. Agora coloque isso na mão de 1.000 pessoas. Porque quem já acertou um low ticket, imagina que você está vendendo um produtinho que você ensina a vender os seus produtos lá produtos físicos, né? Por R$19 que seja. Cara, quando você acerta a mão no low ticket, você vende 100 no dia. Você vai ter 100 novos vendedores tendo contato ali, aprendendo como que ganha comissão vendendo seus produtos físicos. Isso é descentralização. Então, olha o poder disso. E eu vou fazer uma previsão aqui para vocês. A gente tá vendo muito esse braço de creators hoje em e-commerce. E ainda não tanto em infoprodutos. Por quê? Não, por que tá dispareado isso ainda? Margem. Infoprodutos a gente tem muito mais margem. O e-commerce, a água já bateu na bunda. Veio o imposto do Meta+, a água bateu mais na bunda, e assim por diante, o CPM aumentando. Então eles tiveram que encontrar formas de não depender de novos CACs. E aí uma das formas foi controlando isso, dando pequenas comissões, descentralizando. Legal. Isso vai acontecer no mercado de infoprodutos. É só ficar cada vez mais caro que a gente vai ter que pensar melhor como tratar a nossa base. É um lead seu que você pagou. E como descentralizar de outras formas que não dependa tanto só do tio Zuc, do Google. Para você que roda na ProScale, quiser rodar, você não vai pagar imposto beta, viu? A gente consegue isentar todo mundo de pagar imposto. Sim, Insight bom. Eu não sabia disso. Aí, interessante. Bom, a gente isenta todo mundo. Vou ser ousado aqui agora. Eu tô com um mentor mega crânio aqui. Eu vou usar você, meu. Pode usar. No bom sentido. A gente é uma empresa que usa muito do relacionamento. Certo. Porque eu preciso puxar bons players para dentro da ProScale. Se eu pego um cara que ele é detrator da minha estrutura, ele vai pegar minha conta e vai derrubar. Eu alugo conta. Então imagina que eu entrego uma conta de 8 milhões pro cara, ele no primeiro dia derrubou a conta. Então eu não posso fazer isso. O que eu faço com um cara que não tem um volume necessário para rodar na ProScale, ou é um cara que é detrator? Eu crio um outro produto para esse cara? O que você faria no meu lugar? Você tem que ter a sua escada de valor e você desenha ela de forma sabendo que alguns poucos vão chegar lá em cima e que você vai aceitar poucos lá em cima. Uma esteira mesmo. Então, vou te dar o meu exemplo. Vamos lá, olha os degraus. Primeiro degrau da minha escada de valor, eu tenho as coisas grátis. Por quê? Cara, eu tenho minha consultoria de 60 mil. Imagina que loucura seria, eu vou lá na rua agora, passa um cara de carrão, eu falo assim, nossa, cara, abre o vidro aí. Irmão, você é empresário, não é? Nossa, você tem sorte demais, maluco. Eu sou bom demais em funis de vendas. Cara, faz o Pix 60 mil aí que você tá feito. Isso faz sentido? Não faz, o cara acabou de me conhecer. Agora, se o cara tá rodando uma rede social e aí de repente ele vê assim, eu tenho o maior mastermind do digital, mais de 200 players já venderam pelo menos 1 milhão online, eu sei o que tá dando certo, o que não tá dando certo no digital. E eu vou revelar isso tudo em uma aula ao vivo na próxima terça às 20 horas. Se cadastre gratuitamente aqui. O que é mais fácil? É muito mais fácil eu atrair o cara pro baixa fricção. Então você atrai pro seu ecossistema as pessoas pelo grátis ou barato, ou irresistível, tá? Então você faz isso ou coisa gratuita mesmo, isca, ou low ticket, ou até o ticket de 297, VSL, isso tudo funciona bem pro público free. O máximo que você conseguir atingir. Beleza. Aí, eu tenho lá grátis. O que eu tenho grátis? Eu tenho meu webinário, grátis eu tenho minhas iscas, grátis eu tenho minhas lives semanais, que são fantásticas. Aí, beleza, low ticket. Aí eu já tenho alguns. Eu tenho entrada irresistível, que eu acho que foi o primeiro curso de low ticket lá em 2019, enfim. Eu tenho a trilogia do Hormozzi, trilogia do Russell. Eu tenho várias coisas ali. Tenho o Dinheiro com IA, enfim, coisas que eu ensino pessoal. Aí, depois vai pra front, eu tenho os meus cursos. Aí depois vai pro middle, eu tenho a mentoria Marketing Full Stack, que eu bato muito na tecla assim, para de procurar atalho e entra pra estudar mesmo e dominar todas as grandes áreas do digital. Funis, copy, tráfego, IA. E aí eu coloco as 10 áreas que a pessoa tem que ter 80-20. E aí essa já custa 5 mil ao ano, entende? Aí já é meu middle. Aí vem back. Aí meu back-end vai ter o MBA, aí vai ter meu mastermind. Só que aí começa a ter as regras. Por exemplo, no mastermind tem 3 jeitos de você entrar lá. Ou você, que é o mais comum, já vendeu pelo menos 1 milhão online,
e aí você vem, ou por indicação e tal, eu te entrevisto, troco uma ideia, e aprovo ou não, né? Antes de você poder pagar. Ou você tá em ascensão, isso aqui acontece muito também, que é o cara que já bateu 6 dígitos por mês, mas ainda não bateu 1 milhão porque acabou de explodir, né? Ou você tem algo muito único que você vai me convencer. Por exemplo, o Paulo Artec. Eu nem sei quanto que esse menino tinha vendido. E aí eu descobri que o menino era tipo um MrBeast brasileiro. O cara hoje tá com 25 bilhões de views no YouTube, nos canais que ele domina. Eu falei, irmão, tá liberado, só pagar entrar já era, entendeu? Então tem esses 3 tipos. Tem regras, mesmo sendo high ticket. E depois tem minha consultoria, percebe? Fora isso, é bom ter recorrências também, que eu tenho ferramentas. Então, isso é um ecossistema. Não pense de forma pontual, porque senão você vai estar perdendo. E outra coisa, é muito comum pessoas que ainda não estouraram entrar nesses inferiores meus e com o que eu ajudei ele estourar, e depois esse cara vira. Quer ver? Um que eu tava lembrando que vai palestrar aqui também, tô doido pra encontrar ele, o André Vitor, né? O André Vitor, eu tenho um depoimento dele muito legal. Ele vai vir aqui também. Ele era de drop, né? E aí começou a dar as coisas erradas no drop, fornecedor, aqueles problemas de drop, né? Aí meio que quebrou ali. E aí ele já acompanhava o meu trabalho, ele comprou um curso meu. Cara, eu acho que era 197, né? Que era o lançamento preguiçoso, né? Que eu ensinava isso aí, sei lá, 2020. Não sei, difícil de eu chutar. Mas era o lançamento pago. Que hoje tá bombando e o povo acha que é novidade, né? Aí ele foi e fez isso, e aí ele, no primeiro lançamento com a base que ele tinha, não sei o que, ele fez 100 mil de lucro. Aí ele conta isso pra mim no depoimento, né? Cara, depois ele explodiu. Hoje o cara tá de Ferrari, tá voando. Então, é muito comum, mesmo o pessoal que ainda não tá apto naquele momento a estar nos grandes, auxilia de alguma forma, oferece coisas que vão impulsioná-lo, porque esse cara entra depois. É um jogo de LTV. E, cara, você não perde nada em entregar ótimos produtos, mesmo que de graça. Eu só ganho. É muito comum, inclusive, eu gosto muito de conteúdo longo e técnico. Cara, qualquer pessoa que assistir uma live minha de 2 horas, 2 horas e meia, ela sai do absoluto frio, nunca tinha me visto, pra quente a ponto de comprar um high ticket comigo em call, se ela tiver apta pra aquilo. Então, entenda, até o conteúdo gratuito pode te ajudar muito. Não, e outra coisa também, o que o cara vai lembrar mais? De um Reels, de 30 segundos que ele assistiu, ou de um vídeo do YouTube? O que o cara vai conectar mais com você? Exatamente. Cara, incrível. Pra gente... Eu queria muito ficar horas com você aqui, tá muito bom. Mas pra gente ir encaminhando pro final, o que você daria de dica, assim, pra quem tá iniciando? Faz isso que vai funcionar. Tá. Primeira coisa, você vai estudar os livros da gringa, que tem lá no meu YouTube de graça, porque ali eu coloco literalmente o cérebro dos maiores players na sua cabeça. Vários livros nem tem português. Depois, cara, você vai ter que parar de procurar atalho. Você vai ter que parar de procurar atalho e virar completo no digital. Eu vou te fazer uma analogia. Uma das coisas que eu mais gosto de indicar pro pessoal que tá travado, tá sem dinheiro, é começar vendendo o tempo. Fala-se muito assim, não venda seu tempo. Cara, pra você chegar em 10 mil por mês, venda o tempo. Mas venda bem o tempo. 10, 15, 20 mil por mês. Eu falo muito pros meus alunos, cara, você ainda não bateu os 20 mil por mês? Vende seu tempo, mas vende bem. E aí, imagina que você é um dono de clínica médica. Uma coisa, quer ver? Eu vou ser 2 personagens. Primeiro, eu sou o gestor de tráfego. Oi, cara, como é que você tá? Tudo bem? Irmão, eu sou gestor de tráfego, eu vou cuidar das suas mídias, não sei o quê. Eu vi coisas erradas que você tá fazendo, dá pra escalar mais. Quantos já abordaram ele falando a mesma coisa? Ele vai me ver como, nossa, eu preciso desse cara, ou como uma commodity? Eu sou mais um. Aí, se eu conseguir fechar com ele, o que eu vou cobrar? Muito pouco. Agora, olha a diferença. Fala, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Aqui, deixa eu te explicar o meu trabalho. Você pode contratar um gestor de tráfego, um copywriter, um social media, só que cada um, ele só domina aquela parte e ele vai ficar, cara, o gestor de tráfego vai ficar pedindo criativo toda hora porque ele acha que é o tráfego que tá atrapalhando. O social media vai fazer você virar escravo da rede social. O copywriter vai ficar te mandando copy pra você gravar. Eu sou full stack. Eu estudei as grandes áreas. Eu domino funis, eu domino copy, eu domino tráfego, IA, parte de comercial, o todo, 80-20 que interessa. Eu cobro mais caro? Sim, mas você só precisa de mim. E eu vou te dar muito menos trabalho, porque eu olho o todo e eu falo, isso que tá com problema. E aí eu tomo muito menos do seu tempo, que eu sei que é valioso. Vamos fechar? 5 mil reais por mês? Quem que o dono da clínica vai querer? Ele vai querer contratar um monte de gato pingado pagando 1.500 ou um cara que bate no peito e fala, eu sou full stack? Se torna full stack, vai estudar e dominar as grandes áreas. Se você troca 5 profissionais por um, fica até mais barato. Exatamente. Cara, incrível, muito bom. E dá muito menos trabalho.
Porque né? todo mundo, como que é aquela frase? Minha esposa adora. Quem é martelo acha que tudo é prego. Aham. Social media vai mandar mais conteúdo. O gestor de tráfego vai pedir mais criativo. Talvez não é isso, é o funil. Aham, sim, Entendeu? total. Cara, incrível. O que você tem, assim, pra... Meu, essa dica, né, pra quem tá começando, incrível já. E pro cara que já fatura um dinheiro, já faz uma grana legal por mês e bateu um platô de faturamento. Como ele acha a mola que ele precisa mexer? Conversando com outras pessoas. Networking Você acha que pessoas é o... é pessoas. Quando você já tá nesse nível, é você procurar atalhos, aí já é. Pro Boa. empresário não é errar menos. Porque aí o cara já tá num nível que os erros são caros. Aí conversando, network, entra num punhado de mastermind, entra, sabe? Compra tempo. Por exemplo, a pessoa que me contrata a minha consultoria, ela não tá comprando só o meu conhecimento, ela tá comprando meu tempo de quantos livros e décadas e coisas que eu passei pra chegar ali e ele contratar por 60 mil aquele conhecimento e já, Aham, total, entendeu? total. Então, essa é a lógica. Meu, maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo, viu? Tamo junto, Adorei irmão. você, velho. Obrigado mesmo, Coisa de boa. Ó, coração. vou dar um presente pra vocês. Você que assistiu aqui, você vai entrar, quer ver? Vou pedir pro meu time fazer um link de presente. Entra em fernandobrazão.com, com S, tá? Brazão. fernandobrazão.com/afiliados. Eu vou Boa. colocar a trilogia do Alex Hormozzi pra vocês assistirem. 7 horas de conteúdo. Que presente, fantástico. Coloca na tela aí, viu? O editor. Coloca na tela o link que ele falou e vamos pra cima. Obrigado, prazer te conhecer. Abraço, irmão. Até mais. Valeu Fiquem com demais. Deus.